Olá, meu nome é Daniela, sou fisioterapeuta, sou mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E o artigo em questão ele trata do efeito do treinamento muscular inspiratório associado à bandagem neuromuscular na capacidade pulmonar em idosos institucionalizados. Foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas Renan dos Santos, Thalita Rocha, Renata Bampi e sob orientações dos professores doutores Júlio César Francisco, Humberto Remígio Gamba e Guilherme Medeiros de Alvarenga. Sabemos que a população idosa mundial ela vem crescendo de forma acelerada e, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2050, estima-se que essa população alcance 2 bilhões. Então, o envelhecimento e o seu processo fisiológico, e com ele existem algumas alterações morfofisiológicas nos sistemas corporais. Então, existe um aumento da incidência de doenças respiratórias. Por quê? Com o processo fisiológico do envelhecimento, existe a diminuição da mobilidade das articulações costovertebrais. Então, a gente tem uma redução da mobilidade torácica. O disco vertebral ele se torna plano, o que resulta, então, numa rigidez de tórax. O idoso tem um tórax mais rígido. Existe a diminuição de número de unidades motoras e do volume de fibras musculares do tipo 1 e 2, resultando, então, num declínio da força muscular respiratória. Dito isso, as doenças respiratórias elas são a terceira causa de óbito na população idosa. A institucionalização do idoso é vista como limitadora da autonomia do idoso, porque o idoso institucionalizado ele demonstra uma maior perda de força muscular respiratória, então ele está mais propenso a complicações de saúde de modo geral. O treinamento muscular inspiratório tem por objetivo, então, promover uma maior capacidade dos músculos inspiratórios e gerar força e sustentar a pressão inspiratória. O treinamento muscular através do Power Brief, ele que é destinado ao fortalecimento dos músculos inspiratórios por meio de resistência inspiratória regulável. A bandagem neuromuscular ela oferece um estímulo sensorial conforme o objetivo desejado, e é um recurso que vem sendo analisado para recrutamento de fibras musculares inspiratórias, ainda com poucas evidências comprobatórias para esse efeito. O objetivo do estudo, então, é verificar os efeitos da aplicação do TMI associado à bandagem neuromuscular nos músculos respiratórios em idosos institucionalizados. Foi realizado numa instituição de longa permanência em Curitiba, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, o tipo de estudo, então, experimental, randomizado e controlado. Os critérios de inclusão: idosos entre 60 e 90 anos, gênero masculino e feminino, sem doença pulmonar de base e com marcha independente, ou seja, sem o auxílio de algum dispositivo. Os critérios de exclusão: idosos sem autonomia para dar anuência no estudo, cadeirantes, DPOC, tabagistas, com lesões orofaciais ou ainda com doenças neuromusculares. A pesquisa ela foi composta com N de 12, então foram 12 idosos voluntários, e divididos entre 4 grupos de 3, com N de 13 em cada grupo. Então, o grupo A foi o grupo experimental, que foi associando o treinamento muscular inspiratório mais a bandagem neuromuscular. O grupo B, o grupo experimental apenas com o treinamento muscular inspiratório. O grupo C, o grupo experimental da bandagem neuromuscular. E o grupo D, o grupo controle. Os instrumentos de avaliação utilizados, então, foi a espirometria, o teste de caminhada de 6 minutos, teste respiratório através do Power Brief, manovacometria e o teste de avaliação de qualidade de vida, SF36. O protocolo do estudo, então, se deu através de uma avaliação inicial, coletando os dados pessoais e todos os itens mencionados no slide anterior como instrumento de avaliação. Após isso, foi realizadas as intervenções através de 12 atendimentos, 2 vezes por semana, totalizando 6 semanas de intervenção. Através do Power Brief, associando a bandagem neuromuscular ou ainda apenas o Power Brief ou apenas a bandagem neuromuscular, dependendo em qual grupo o indivíduo estava alocado. E após as intervenções, uma avaliação final. O protocolo de treinamento inspiratório se deu através de 2 séries de 30 incursões inspiratórias. A carga foi dada pelo próprio aparelho de acordo com a capacidade pulmonar de cada paciente. O protocolo
da aplicação da bandagem neuromuscular, então foi no músculo diafragma e no músculo serrátil anterior e intercostais. A análise estatística. Então foram realizadas análises estatísticas ANOVA, fator único para comparar os valores das variáveis idade, peso, altura e MC. Para a variável gênero foi realizado o teste de Q quadrado para independência, seguido pelo teste de resíduos ajustados. As variáveis respiratórias, pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima, comparando pré e pós-intervenção, foi realizado então o Shapiro-Wilk, teste de Cochrane, seguido de LSD-Fischer. Os dados eles foram avaliados quanto aos pressupostos de normalidade dos resíduos e de homogeneidade das variâncias, sendo aplicado Shapiro-Wilk e Cochrane, respectivamente. Em relação aos resultados, então, a caracterização da amostra, percebemos que não houve diferença significativa em relação à idade, peso, altura e índice de massa corporal entre os grupos, apenas diferença significativa em relação ao gênero, então, mostrando que não havia uma homogeneidade dos indivíduos distribuídos entre os grupos. No teste de caminhada de 6 minutos, se observou uma diferença significativa para a distância percorrida pelos indivíduos no teste, né, independente de qual grupo ele pertencesse, e ao observarmos as médias e o gráfico, a gente verifica que apenas o grupo D apresentou um decréscimo da distância percorrida, né, que foi o grupo que não fez nenhuma intervenção, que era o grupo controle. O grupo C teve um discreto aumento, e os grupos A e B, sobretudo, tiveram um acréscimo de distância no teste de caminhada de 6 minutos. A pressão inspiratória máxima, houve diferença significativa, então, para a variável pressão inspiratória, né? Então, as médias entre os períodos, a gente vê que o grupo A e o B, que realizou o treinamento muscular inspiratório, teve um expressivo incremento na PImax, o grupo C um discreto aumento e o grupo D apresentou um decréscimo nos seus valores. Então, novamente, a gente percebe que os grupos que realizaram o treinamento muscular inspiratório apresentaram um acréscimo de força muscular inspiratória. A variável fluxo, ao comparar as médias pré e pós-intervenção da variável, observamos no gráfico que os grupos que realizaram o treinamento muscular inspiratório tiveram um incremento nos seus valores médios. Apresento alguns estudos que obtiveram resultados semelhantes aos nossos achados, Alvarenga associando então pilates e treinamento muscular inspiratório, utilizando como avaliação monovacometria e teste de caminhada de 6 minutos, resultando então no incremento da pressão inspiratória máxima na força muscular inspiratória e expiratória e na distância do teste de caminhada de 6 minutos. Bisset, et al. E Basso também encontraram resultados semelhantes, como aumento na força muscular inspiratória, melhora de perfusão, ganho de capacidade funcional. Basso utilizou ainda Power Brief. Existiu então um aumento clínico relevante na força e endurance da musculatura respiratória. Trevisan, Porto e Pinheiro, utilizando o Threshold para fazer o fortalecimento muscular respiratório, também teve um ganho de força muscular quadricipital, com aumento da pressão inspiratória máxima, né? Em relação à bandagem neuromuscular, diversos estudos buscaram comprovar estatisticamente os efeitos respiratórios da aplicação da bandagem, contudo sem apresentar valores significativos. No nosso estudo, a aplicação isolada da bandagem ela teve pouca influência no ganho de força muscular respiratória, exceto no grupo que associou as duas técnicas, o treinamento muscular mais a bandagem. Contudo, então, os resultados possivelmente devido ao próprio treinamento muscular inspiratório. Então, desse modo, nosso estudo corroborou com a literatura já existente no que diz respeito à necessidade de mais estudos comprobatórios da bandagem neuromuscular em músculos respiratórios. Vale ressaltar, então, que o número de indivíduos nessa pesquisa ele foi limitado devido aos fatores de inclusão e exclusão. Outro fator limitante foi o fato dos participantes terem dificuldade para entender os comandos de profundidade da inspiração, tanto no teste como no tratamento utilizando o Power Brief, e com uma amostra maior, os resultados então seriam estatisticamente mais expressivos. Concluindo, o presente estudo reforça a literatura existente de que o treinamento muscular inspiratório ele é efetivo no ganho de força muscular respiratória, ele repercute diretamente nas capacidades respiratórias dos idosos e na sua funcionalidade.
A bandagem neuromuscular não apresentou um efeito estatisticamente significativo, entretanto, clinicamente trata-se de um recurso complementar que visa estimular a musculatura respiratória de forma preventiva. Conclui-se ainda que o tratamento respiratório fisioterapêutico ele é imprescindível para o paciente idoso, porque ele previne e trata doenças respiratórias próprias do envelhecimento. Muito obrigada, agradeço especialmente a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a CAPES.